Fala, meus queridos, professor Diego na área. No vídeo de hoje nós vamos dar sequência à resolução das questões do Enem Principal de 2020, as questões de Química, hoje pegando a questão de número 96, muito boa, muito bem trabalhada essa questão, mistura aí um pouquinho de massa, mol, concentração, com velocidade de reação, lembra até um pouco também questão envolvendo tempo de meia-vida, a gente vai falar um pouquinho. Lembrando a vocês, galera, que aqui no canal as resoluções elas são diferenciadas. Então, se você, meu querido aluno, tem dificuldade no assunto ou está buscando se diferenciar dos seus concorrentes, buscando uma resolução mais detalhada, sem se importar com o tempo do vídeo, ó, aqui é o lugar certo. Vamos então ler o enunciado da 96. A sacarase, ou invertase, é uma enzima que atua no intestino humano hidrolisando o disacarídeo sacarose nos monossacarídeos glicose e frutose. Em um estudo cinético da reação de hidrólise da sacarose, e aí ele deu a fórmula, foram dissolvidos 171 gramas de sacarose em 500 ml de água. Observou-se que a cada 100 minutos de reação, a concentração de sacarose foi reduzida à metade, qualquer que fosse o momento escolhido como tempo inicial. As massas molares dos elementos hidrogênio, carbono e oxigênio são iguais a 1, 12 e 16, respectivamente. Qual é a concentração de sacarose depois de 400 minutos do início da reação de hidrólise? E aí vocês estão vendo aqui que as várias alternativas que nós temos estão em mol por litro. Galera, primeira coisa que eu vou começar aqui, ó. Se você tem dificuldade nessa parte de massa mol, vou deixar um card rolando aqui de uma aula que foi concebida aqui no canal para quem tem dificuldade nesse assunto. Então, se fala em mol, você já começa a tremer, assiste essa playlist. Vou deixar outra recomendação aqui também, uma playlist de estequiometria. Então, se você é um zero à esquerda nesse assunto, sempre teve dificuldade, prometo que se você assistir essa sequência de 10 videoaulas, a sua vida vai mudar. O negócio é sério, né? Vamos lá então, galerinha. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, a resolução detalhada, porque se você está aqui no canal, você está buscando isso, vamos fazer aqui o cálculo da massa molar da sacarose, tá? Lembrando que nessa primeira playlist que eu mostrei para vocês aqui, que eu deixei de indicação, eu mostro tudo isso, o que significa, como é feito esse cálculo. A gente vai fazer aqui, claro, no passo a passo. Então, nós temos aqui 12 carbonos, a massa molar do carbono é 12, que foi dada na questão, tá bem aqui, ó, as massas molares do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Mais, são 22 hidrogênios, 22 vezes a massa molar do hidrogênio, que é 1, mais são 11 oxigênios vezes a massa molar do oxigênio, que é 16. Então, nós vamos ter aqui, ó, 12 vezes 12, mais 22, mais 11 vezes 16. Isso aqui vai dar 342. Como isso aqui é massa molar, galera, a massa molar ela é dada na unidade gramas por mol. Então, essa é a massa molar da sacarose. Bom, próximo passo que você vai fazer nessa questão. Foi dada para você a massa de sacarose que foi dissolvida, ó, dissolvido em 171 gramas de sacarose e o volume do teu solvente, ó, 500 ml de água. Com essa massa e esse volume, você vai calcular a concentração em mol por litro. Num primeiro momento, eu vou fazer esse cálculo passo a passo, depois eu vou mostrar para vocês a fórmula que deixaria o cálculo muito mais rápido, tá? O primeiro passo aqui, galera, seria você transformar então esses 171 gramas em quantidade de sacarose em mols. E na primeira playlist que eu deixei, eu mostro como é que faz isso, tá? 1 mol de sacarose, vai ter uma massa de 342 gramas. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, ó, a massa que nós achamos aqui, a massa calculada pelas massas da tabela, é 342 gramas por mol. Ou seja, para cada 1 mol de sacarose, você vai ter 342 gramas dessa substância. Eu quero saber quantos mols equivalem, ou quantos mols eu vou ter em
171 gramas de sacarose. Ó. Então, essa aqui seria a sua regra de 3, beleza? Quando você fizer esse cálculo, você vai perceber que 342, galera, é exatamente o dobro de 171. Então, isso significa que esse meu x aqui, galera, vai dar 0,5. Então, nós vamos ter aqui 0,5 mols de sacarose. É como se eu tivesse feito a conta, galera, 171 dividido por 342. 171 dividido por 342 vai dar meio. Então, como 342 é o dobro de 171, 171 é a metade de 342. Se 342 gramas é a massa de 1 mol, 171, que é a metade, é a massa referente a meio mol. Beleza, professor, achei agora o meio mol, mas eu quero achar a concentração. Ó, galera, a concentração ela é em mol por litro. Se a concentração é em mol por litro, o que você vai fazer agora? Próximo passo. Você vai pegar esse 0,5 que você achou e você vai fazer agora uma outra continha aqui, ó. Vou fazer aqui do ladinho separado. Meio mol de sacarose é a quantidade que você tem em quantos litros de água? Ó, aqui você tem essa quantidade em 500 ml de água. Então, essa quantidade está contida em meio litro de solvente. Como você quer achar a concentração em mol por litro, você vai achar quantos mols você teria proporcionalmente em 1 litro de água. Então vejam como a conta aqui está bem simples, né? Se eu tenho meio mol em meio litro, em 1 litro eu vou ter 1 mol proporcionalmente, como se a conta fosse meio dividido por meio, tá? Então nós vamos ter 1 mol por litro. Essa seria a concentração de sacarose, gente. 1 mol por litro. Essa é a concentração inicial da sacarose. Professor, tudo bem, sua resolução está bastante detalhada em tal, só que eu achei que deu muito trabalho fazer desse jeito. Sim, se eu estou fazendo mais detalhado, a resolução vai ficar mais longa. Na hora da prova, eu super recomendaria que ao invés de tudo isso aqui que eu fiz, ó, você fosse por esse caminho aqui, ó, que é a fórmula que calcula a concentração em mol por litro, a fórmula da molaridade. A molaridade ela é a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução em litro. Se você simplesmente substituir tudo na fórmula, galera, daria o mesmo resultado de uma maneira muito mais prática e rápida. Claro, o uso da fórmula vai depender de você saber previamente ela ou não. Só que digo uma coisa para vocês. Molaridade é uma das principais formas de expressar a concentração que existe, tá, galera? Então, não saber molaridade significa não ter nenhum conhecimento da química 2, que é a química que em tudo passa por molaridade, tá? Vamos lá. A massa do soluto, a massa que ele usou no preparo da solução, 171, tá? Esse Mzinho é a massa dada. O Mzão é a massa da tabela periódica, que é a massa molar, vezes o volume, ó, no caso 500 ml, meio litro. Você faz essa conta aqui, ó, 171 dividido por 342 vai dar meio. Meio dividido por meio vai dar 1 mol por litro. Exatamente o mesmo resultado, ó, fazendo de um jeito mais rápido ou aqui de um jeito um pouco mais longo, ok? Beleza, professor, entendi. Agora vamos para a segunda parte da questão. Vamos lá. Segunda parte da questão, o que ele fala aqui, galera? Observou-se que a cada 100 minutos de reação, a concentração da sacarose foi reduzida à metade. A cada 100 minutos de reação, a concentração da sacarose foi reduzida à metade. A cada 100 minutos, a concentração da sacarose foi reduzida à metade. Qual é a concentração inicial da sacarose? 1 mol por litro, certo? Bom, 1 mol por litro. Se passaram 100 minutos e essa concentração reduziu à metade. Qual é a metade de 1? 0,5 mol por litro. Se passaram mais 100 minutos
E essa concentração reduziu a metade. Qual é a metade de 0,5? 0,25 mol por litro. Se passaram mais 100 minutos, e a concentração reduziu a metade. Qual é a metade de 0,25? 0,125. Se passaram mais 100 minutos, vamos lá. Se passaram mais 100 minutos e a concentração reduziu a metade. Qual é a metade de 0,125? 0,0625 mol por litro. Por que eu vou parar aqui? Qual é a concentração de sacarose depois de 400 minutos do início da reação de hidrólise? Depois de 400 minutos, olha aqui, 100 minutos, mais 100 minutos dá 200, mais 100 minutos dá 300, mais 100 minutos dá 400. Ou seja, vocês perceberam nessa resolução que eu fui, para cada 100 minutos, reduzir essa concentração à metade e repetir esse procedimento 4 vezes para totalizar 400 minutos. 0,0625, se você for aqui nas respostas, vai ter a alternativa B, só que a letra B está numa potência de base 10, mas é a mesma coisa. 0,0625 é a mesma coisa que 6,25 vezes 10 a menos 2. Beleza pura? Professor, tinha um outro jeito de fazer? Tinha, tá? Você tinha sim um outro jeito de fazer. Essa resolução, a resolução dessa questão, ela lembra muito, deixa eu trocar aqui a cor, ela lembra muito questão de meia-vida, de radioatividade. Quem já viu uma questão de radioatividade, a gente faz exatamente desse jeito. Ora, se o princípio aqui é o mesmo princípio da meia-vida da radioatividade, até porque em cinética química se estuda tempo de meia-vida também, tá, galera? O tempo de meia-vida é estudado também em cinética. Você poderia usar uma fórmula similar à fórmula da meia-vida na radioatividade. Não sei se vocês lembram, mas na radioatividade, massa inicial dividido pela massa final vai ser igual a 2 elevado a x, em que x é o número de meias-vidas. No caso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fórmula e vou adaptar. Vou adaptar para quê? O meu MI, ao invés de MI, vai ser concentração inicial dividido pela concentração final. Isso aqui vai ser igual a 2 elevado a x, e x é o número de meias-vidas. É a mesma fórmula, galera. Basicamente, eu só troquei massa por concentração, tá? Mas a fórmula é exatamente a mesma. Bom, vamos lá. Como é que eu vou achar o x? A primeira coisa, eu tenho que achar o x. O x é a quantidade de meias-vidas. Ou seja, é quantas vezes essa concentração foi reduzida à metade. Você poderia achar isso por meio de uma regra de 3, né? Se a cada 100 minutos acontece uma meia-vida, tá? Se a cada 100 minutos acontece uma redução da concentração à metade, ou seja, uma meia-vida, em 400 minutos, quantas meias-vidas eu vou ter? Nem precisaria estar fazendo essa regra de 3, né, gente? Vocês estão vendo aqui que, obviamente, esse x vai dar 4 meias-vidas. Até mesmo na resolução que eu fiz aqui em cima, vocês estão vendo que foram 4 reduções à metade. 1, 2, 3, 4. É como se fosse o número de meias-vidas isso aí. Tá, professor, depois que eu achei esse 4, como é que eu finalizaria a questão por esse outro jeito aí que o senhor está mostrando? Vamos lá, então, finalizar? Bom, qual que é a concentração inicial? A concentração inicial é 1 mol por litro. Qual que é a concentração final? Não sei, estou buscando isso. Isso aqui seria igual a 2 elevado a x. O que é o x? É o número de meias-vidas. Quanto é o x? 4, certo? Então, nós teríamos aqui que CF vai ser igual a 1 dividido por 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta, galerinha, vai dar 16. Então, 1 sobre 16. 1 dividido por 16 vai dar exatamente 0,0625 mol por litro. Essa aqui seria a concentração final
feita de um jeito aí diferente da primeira. Resumindo a ópera, galera, se você fez cálculo de concentração com regra de 3 ou com a fórmula, foram duas opções que eu mostrei para vocês. Se você fez a redução da concentração utilizando a resolução tradicional ou utilizando a fórmula, você chegou no mesmo resultado. O importante é que você tenha entendido com detalhes a resolução da questão. Eu acho, galera, que todas essas dicas, essas resoluções detalhadas valem, no mínimo, o like de vocês e um compartilhamento. Eu vou ficando por aqui, logo mais eu volto para darmos sequência para a análise detalhada das questões de Química do Enem de 2020. Grande abraço a todos, gente. Até a próxima. Valeu!